texto que eu vou usar está lá em Atos, capítulo 9. Nós vamos falar um pouco da vida de Saulo, antes de o seu nome ser trocado para Paulo. Nós vamos falar da conversão de Saulo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre justificação. Quem que nos justifica? Por que nós somos justificados? E Saulo era um homem perseguidor da igreja, um homem romano, servia completamente a lei e matava os cristãos acreditando que o que ele fazia era certo, era correto, era íntegro. Ele fazia perfeito aquilo que ele achava que ele estava fazendo corretamente. Então, um belo de um dia, ele sai para buscar e ir atrás de outros cristãos. E aí nós vamos ler Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo, esse texto foi o texto que, logo após a minha conversão, eu me via muito nesse texto. Esse texto, para mim, é um dos maiores sentidos da minha conversão. Esse texto, para mim, é o texto base de quando Jesus me encontrou, como ele encontrou Saulo. Porque às vezes nós usamos a expressão, né? Quando eu encontrei Jesus, né? E eu vi isso hoje, Jesus não estava perdido. Quem estava perdido era eu. Ele me encontrou, como ele encontrou Saulo, no caminho para perseguir os discípulos, para matar aqueles que eram do caminho, aqueles que eram os cristãos verdadeiros. Paulo estava indo matar eles. E Jesus o encontrou. E eu me lembro muito ao ler esse texto, lendo esse texto para que eu pudesse pregar, me lembrei do dia em que me converti, e foi exatamente dessa mesma maneira. Quando começa um louvor, eu dobro os meus joelhos, coloco o meu rosto no chão e começo a chorar. Sem saber por quê, sem saber qual o motivo, não sabia quem era Jesus, não sabia da Bíblia, não tinha escutado nenhum louvor, mas ao tocar aquele louvor, o primeiro louvor do meu acampamento, eu caio no chão, de rosto em terra e choro. Choro porque eu não conseguia me conter. E é desse jeito, é dessa maneira, meus irmãos, que quando Jesus nos encontra, a gente tem que se portar. Não podemos nos conter, meus irmãos. Num tempo tão difícil em qual
Estava conversando com o pastor e com a tia Lene antes de começar e dizendo, às vezes eu estou dentro do mercado e eu paro alguns segundos e falo, está acontecendo isso mesmo? É real isso? É mundial? Está todo mundo realmente morrendo e não pode sair de casa e tem que usar máscara e tem que passar álcool em gel e realmente está acontecendo isso? E ao pensar isso, escrevendo a pregação, o Senhor me trouxe algo à mente. Porque as nossas perguntas, meus irmãos, todos os dias o Senhor está no controle. Nós já falamos várias vezes, em todas as lives o pastor fala, eu falo, o Lopes já falou, o Felipe Oder já falou, o Wesley já falou, todos nós falamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não foi surpreendido. Então, se o Senhor está no controle, a palavra que o Senhor me disse foi simplesmente joio e trigo. Meus irmãos, o Senhor tem separado a sua igreja. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem colocado aqueles que o servem e o amam e aqueles que estão infiltrados, aqueles que não conhecem ainda o nosso Senhor. E meus irmãos, como também conversando com o pastor, eu quero realmente encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês a viver esse evangelho, um evangelho genuíno e verdadeiro, viver realmente o que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, a partir da minha conversão, a partir daquele momento em que o Senhor me colocou prostrado no chão, rosto em terra, e eu chorava, a partir daquele momento, quando eu me coloquei de pé, o Senhor mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele transformou aquele menino que tinha inúmeros problemas, que poderia ser um traficante, um bandido, um assassino, e trouxe-me até aqui, exatamente essa noite, como hoje pastor, para dizer para você que o nosso Senhor é capaz e é real de mudar as histórias. O Senhor é real e Ele é capaz de mudar as vidas. E nós temos que ser confiantes nessa palavra, confiantes nessa Bíblia, que nós lemos e pregamos e dizemos para as pessoas que nós acreditamos em Jesus, que Ele é um Deus que muda, que Ele é um Deus que transforma. Meus irmãos, é muito complicado. Não sei se você já entrou nessa crise, mas às vezes você vai falar com alguém que não conhece a Jesus e você não tem uma liberdade para realmente abrir o seu coração e dizer para aquela pessoa o quanto você é dependente desse Deus. Porque aquela pessoa não vai compreender, ela não vai entender. Muitas vezes eu quero dizer algo para alguém que não conhece a Jesus e eu não consigo. Porque eu sei que aquela pessoa não vai compreender o que eu tenho para dizer. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Aquele que é carnal não pode viver algo espiritual. Mas, meus irmãos, o Senhor pega Saulo durante o caminho, deixa ele cego. E aí, meus irmãos, a minha pergunta, para a gente começar, porque isso foi uma introdução, existe alguém que o Senhor não possa salvar? Existe alguém que eu possa julgar que não tem mais salvação? Existe alguém que eu possa apontar o dedo e dizer, essa pessoa não tem mais salvação? Eu posso dizer que um ateu, que diz na internet, que diz no YouTube, que diz em qualquer lugar, na rua, na faculdade, na escola, que ele não crê em Jesus, porque Jesus não existe. O ateu, ele diz isso, Jesus não existe, eu não creio em Jesus. Eu posso dizer e afirmar que essa pessoa não tem mais salvação? Eu posso afirmar e dizer que uma pessoa que frequenta a Umbanda, Candomblé, essa pessoa não tem mais salvação porque se envolveu com espíritos? Eu posso dizer que um espírita não tem mais salvação porque se envolveu com o espiritismo? Não, eu não posso. Quem sou eu para dizer isso? Sabe por quê, meus irmãos? Como o tema da mensagem diz, quem nos justifica é o Senhor. Abra comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 3.
se você consegue abrir, por favor. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, se você estiver assistindo no celular, só acompanhe, só escute. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, tanto nazareno, quanto batista, quanto assembleiano, quanto os espíritas, todos, como diz aqui, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua. Urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, não há um justo sequer se não estiver com Jesus. Aqueles que vivem a justiça, aqueles que se dizem justos, aqueles nazarenos que se dizem justos, assembleanos que se dizem justos, ou qualquer outra igreja que se diz justo, é justo porque vive pelo sangue de Jesus, é justo porque Jesus nos justificou, é justo porque Ele nos deu essa salvação. Sem Jesus, estamos nesse texto, debaixo do pecado. A nossa língua só presta para falar mal. O nosso corpo só presta para ir para o caminho errado. Não há nada de bom em nós, meus irmãos, senão Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nesse tempo difícil de quarentena, o meu apelo, e se eu posso dizer isso para você, é busque o Senhor. Ame o Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Sem Ele você não é nada. Meus irmãos, sem Ele você não é nada. Eu e você não somos nada sem o Senhor. Eu e você sem o nosso Deus, sem o sangue que nos purifica, não somos nada. Meus irmãos, então eu posso repetir a minha pergunta. É possível eu dizer que um ateu não pode mais ser salvo? É possível eu dizer que um assassino não tem mais salvação? É possível eu dizer que um espírita não tem mais salvação? Não, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer. Mas em Romanos, o mesmo Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz algo interessante, a partir do versículo 21, diz o seguinte, meus irmãos: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada para a lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, olha que lindo e maravilhoso
no tempo presente em que Jesus Cristo veio e morreu. Ele pagou pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, e quem vive crendo em Jesus e tem fé em Jesus é justificado. Glória a Deus! Porque o nosso Jesus é quem nos justifica. Então eu não tenho autoridade, eu não tenho a possibilidade, eu não devo dizer nunca para ninguém que aquela pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eu não tenho autoridade, porque quem pagou o preço foi Jesus. E nem Ele, como o nosso Salvador, como a propiciação pelos nossos pecados, como o sangue derramado na cruz, nem Ele julgou as pessoas, nem Ele fez distinção das pessoas. Antes, o seu sangue salvou a todos e está sobre todos. Mas só vive e é justo aquele que confessa o Senhor como Jesus e Salvador e vive de acordo com a lei dele. Graça. Graça, meus irmãos. Se nós entendermos que nós não podemos, meus irmãos, nunca apontar alguém como pecador, como uma pessoa que perdeu a fé, como uma pessoa que não tem mais salvação, nós então, nesse momento, entendemos que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Quem nos justifica é o Senhor, meus irmãos. Por isso e por estas razões, e por essa razão, é que nós temos que entender que justo é aquele que vive pela fé em Jesus Cristo. Justo é aquele que confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Justo é aquele que olha para Jesus e diz: Senhor, há pecado em mim, perdoa-me. Justo é aquele que olha para Jesus e sabe que Ele é o advogado que intercede por nós. Hoje, a ira do nosso Deus ainda existe. Deus ainda se ira com o pecado do povo. Deus ainda se ira com o pecado de cada um de nós. Quando você peca, a ira de Deus ainda existe sobre a terra. Mas quando Ele olha para a terra, o que Ele vê é aquela cruz enfincada naquele lugar. É aquele véu que foi rasgado de cima a baixo, de baixo a cima. E o sangue do nosso Senhor Jesus naquela cruz. E aí, quem intercede por nós é Jesus Cristo. Quando o nosso Deus tem ira no seu coração pelo pecado da humanidade, quem intercede por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro, o Santo, Ele é que intercede por nós, meus irmãos. Então, quem sou eu e por qual razão eu posso dizer para alguém que ela não tem mais salvação, meus irmãos? O Senhor está separando o joio do trigo. O Senhor está separando o joio do trigo. Nós vamos chegar lá, meus irmãos, mas entenda isso. O Senhor está separando o joio do trigo. Mas vamos entender o que eu estou dizendo. O Senhor está separando o joio do trigo. Nós não temos que fazer a separação. Nós não temos autoridade e nós não somos ninguém para dizer quem é salvo e quem é condenado. Nós não temos autoridade e nem devemos colocar a mão naqueles que o Senhor é que tem que colocar a mão. Meus irmãos, a nossa integridade, a nossa vida tem que estar de acordo com o Senhor, porque quem faz é Ele. Eu gosto sempre de me lembrar, quando eu vou falar sobre justiça, da vida de Davi. Davi está dentro da caverna. E quem que entra na caverna? O perseguidor dele, Saul. Saul está lá. Davi poderia ter matado Saul, mas Davi faz diferente. Os seus homens olham para ele e falam: o Senhor te entregou Saul, mata ele, acaba com ele. E a resposta de Davi é: quem sou eu para colocar a mão no ungido do Senhor? Davi corta um pedaço da sua túnica, da sua capa. Saul sai, Davi vai atrás dele, mostra o pedaço da túnica. O texto diz que Davi coloca o rosto em terra e ainda diz: Senhor, está aqui.
humildade, caráter. E além de tudo, ele sabia que quem estava fazendo o trabalho, quem estava na obra, era o Senhor. Ele não precisava colocar a mão. Nesses tempos de hoje, difíceis, entenda uma coisa, meus irmãos, quem está fazendo é o Senhor. Não coloque a mão. Não tente fazer do seu jeito. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida. Deixa o Senhor tomar conta das coisas que estão acontecendo. Não tente ser precipitado e colocar a mão na onde não deve. Deixa o Senhor tomar conta. Tudo o que o Senhor faz é bom. Nada que o Senhor faz é ruim, meus irmãos. Então descansa no Senhor, espera no Senhor. Mas o mais importante, meus irmãos, aprenda a amar. Aprenda a se entregar para aquelas pessoas que têm passado por necessidade. Aquelas pessoas que têm sofrido nos dias de hoje, nessa pandemia. Meus irmãos, levante-se. Levante-se, se você está se sentindo derrotado, se você está se sentindo triste, ligue para nós. Ligue para nós. Nós não podemos nos reunir como nós nos reunimos na igreja, mas se você precisar, a gente vai até a igreja para conversar com você. Se você precisar, nós vamos até a sua casa, com o distanciamento, nós vamos de máscara. Não fique abatido, não deixe a sua fé acabar, não se desanime. Meus irmãos, lute, permaneça. Meus irmãos, nós temos que entender que quem tem feito e quem tem tomado conta da nossa vida é o Senhor. E se o Senhor tem tomado conta da nossa vida, meus irmãos, para que vamos temer? Se o Senhor está com a gente, quem que vai nos derrotar? Ninguém. Ninguém vai nos derrotar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor é presente na minha vida. O sangue de Jesus me purifica dos meus pecados, me limpa dos meus pecados, e o sangue de Jesus me protege. O sangue de Jesus é que limpa a minha vida. Meus irmãos, eu fiquei muito pensativo nesses dias, porque muitas pessoas têm morrido, realmente por conta da doença, né? Covid-19. Mas quantas pessoas, meus irmãos, têm morrido de infarto, têm morrido ainda em acidente de carro, acidente de moto? Eu não sei quem foi, não sei se foi da nossa igreja, o pastor tinha pedido oração por uma família que uma pessoa estava dentro de casa e infelizmente sofreu um acidente. Meus irmãos, milhares de pessoas perdendo a sua vida. Ou sendo realmente ceifadas. Meus irmãos, mas nós continuamos acreditando e confiando no Senhor. A nossa confiança não pode ser abalada. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo abalem a nossa confiança em Deus. Abalem a nossa confiança em Deus. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Continuando no texto. Lembra de Paulo? Vamos voltar para Atos capítulo 9. Então Paulo está a caminho de Damasco. Paulo tem então um encontro com o Senhor Jesus. Ali naquele momento ele tem o seu primeiro contato real com Jesus Cristo. E então ele começa a sua conversão. E o mais interessante, meus irmãos, que eu gostaria essa noite, que entrasse profundamente na sua vida. Porque nós lemos que Paulo teve um encontro com o Senhor, ficou cego e entrou dentro de uma cidade. E aí nós falamos sobre justificação. Quem eu posso dizer que pode ser salvo ou não? Lembra? Conversamos agora. E olha o que acontece.
no versículo 13, Atos capítulo 9, versículo 13 até o 19. Olha o que diz. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vamos parar aqui. Meus irmãos, você entendeu o que Ananias está fazendo? O Senhor foi até Ananias e falou: Ananias, vai até a rua tal, a casa tal, e ore por um homem. O nome dele é Saulo. Ananias foi contra o que o Senhor estava dizendo e tentou se justificar. Senhor, o Senhor trouxe um assassino para que eu ore por ele. Ele trouxe autorização para nos matar. Meus irmãos, quantas vezes, meus irmãos, dentro da própria igreja, que hoje se encontra fechada, mas que muitas vezes nós estávamos lá dentro, e entrava uma pessoa alcoolizada, ou entrava uma pessoa inteira tatuada, ou entrava uma pessoa que você sabe que é traficante, ou que já assassinou alguém, e nós nos deparamos igual a Ananias. Senhor, essa pessoa dentro da igreja. Nós às vezes queremos ser o juiz, nós às vezes queremos colocar diante das pessoas um jugo que não é nosso, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos julgar quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não podemos dizer quem o Senhor Jesus vai salvar ou não. Quem era Ananias para dizer quem o Senhor deveria salvar ou não salvar? Quem era Ananias para dizer o que o Senhor tinha que fazer? Por isso eu escuto, e já escutei milhares de pastores dizerem que a igreja ainda não está pronta para receber gays, lésbicas, assassinos, porque a igreja não sabe amar da maneira que o Senhor Jesus ama. A igreja não sabe se entregar, ter empatia, e nós devemos ter isso. Sabe por quê, meus irmãos? Eu comecei dizendo que eu me encontrava na situação de Paulo e eu me converti igualzinho Paulo. Meus irmãos, eu chorei naquele acampamento, eu me derramei naquele acampamento. E quando eu me levantei, tinha muita gente do meu lado, me abraçando, dizendo que estava comigo. E até hoje estão comigo. Me converti, o pastor Marcelo me deu discipulado. Foi um grande pastor, um grande pai, referencial. Está aí o Lopes, Murilo. Não vou citar todos os nomes, porque todos tiveram um pouco da sua vida para que hoje eu estivesse aqui pregando, hoje como pastor, porque acreditaram em mim, porque olharam para mim e não foram igual a Ananias. Mas, Senhor, esse daí não tem jeito. Senhor, esse daí é assassino. Senhor, esse daí vai ser traficante. Senhor, nós não temos essa autoridade. Antes, devemos dizer: Senhor, você pode salvar ele como o Senhor me salvou. Hoje, meus irmãos, pastor, cada um dos irmãos da igreja do Nazareno, Comunidade Vida, fazem parte da minha história. Fazem parte da minha vida. Fazem parte do que eu me tornei. Porque decidiram fazer o que acontece após Ananias ter dito isso. Olha o que diz. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando o Senhor me encontrou, Ele colocou em mim um propósito de vida, um caminho a ser trilhado. E nós temos a chance, meus irmãos, de colocar a mão sobre as pessoas e orar por elas, para que elas encontrem um propósito de vida.
Porque quem nos dá propósito, quem nos dá caminho e direção é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos dar direção, caminho, propósito. E continua dizendo: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Meus irmãos, Ananias orou. E depois de orar, as escamas dos olhos de Saulo, agora Paulo, caíram. Mas sabe o que me chama mais atenção aqui, meus irmãos? Esse versículo. Ele foi escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Presta atenção no versículo 16, meus irmãos. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora de perseguidor a perseguido. Paulo se arrepende dos seus pecados. Paulo agora é cheio do Espírito Santo. Paulo agora é justificado. Ananias não tinha entendido, mas entendeu quando foi orar por Paulo, porque o Senhor disse: vai orar por ele. Ele é um instrumento bom para que eu use, porque ele foi perseguidor da igreja, mas eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer agora pelo meu nome. Antes ele era o perseguidor, agora ele vai ser perseguido. Meus irmãos, aquele que planta, colhe. Paulo se arrependeu dos seus pecados. Paulo foi justificado pelo Senhor. Então, se você conhece e sabe muito bem, a história de Paulo foi de açoites, prisões, apanhou muito e morreu degolado. Essa foi a vida de Paulo. Mas sabe o que ele diz? A sua carreira, ele diz que tudo que ele considerava bom, a faculdade que ele fez, o emprego que ele tinha, a casa que ele tinha, o carro que ele tinha, tudo que ele tinha, ele diz que ele considerava esterco, porque ele encontrou algo maior do que ele, Jesus Cristo. Eu tinha dentro do meu coração a vontade de ser um assassino e vingar a morte do meu irmão. Esse era o propósito de vida. O propósito de vida era ter muitas mulheres, nunca ter uma mulher só. O propósito de vida era ter os melhores carros, as melhores casas. O propósito de vida era mostrar para os outros o quão poderoso eu poderia ser. Mas quando eu encontrei Jesus, tudo isso se tornou nada. Porque o propósito de vida, hoje, é anunciar o Evangelho, é ser instrumento, é dizer de Jesus para todas as pessoas que eu puder, seja 1 minuto, seja 5 minutos ou seja 1 hora, independente do tempo, é dizer que Jesus mudou a minha vida e Jesus mudou a sua vida. Para a gente terminar, meus irmãos, para a gente finalizar, eu gostaria de ler Mateus, capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, do 24 ao 30, diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto,
apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu não sei se você conseguiu entender exatamente, depois dessa palavra, o que eu entendi com esse texto, quando o Senhor mandou eu ler. E lendo esse texto, eu chorei muito. Ontem de noite, lendo esse texto, eu consegui compreender o quanto também eu já fiz errado. O Senhor está dizendo: deixe o joio com o trigo. Quem separa sou eu. Se você tentar tirar o joio, meu irmão, da igreja, se você tentar expulsar, ou se você tentar colocar peso sobre aquele joio, seja dentro da igreja, ou seja aquele que está lá só por o clube da igreja, você vai machucar aqueles que é trigo. Muitos e muitos pastores e líderes tentam, às vezes, atingir ou tentam falar de alguma coisa para tirar um joio do meio do trigo. E no fim das contas, o trigo também é machucado. O Senhor da colheita diz o seguinte: deixe os dois crescerem. No tempo da colheita, eu vou separar o joio do trigo. Meus irmãos, o tempo que estamos vivendo hoje é tempo de olharmos para dentro de nós e de buscarmos o Senhor Jesus mais do que nunca. É tempo aonde nós hoje temos muito mais tempo. Faltava tempo para todo mundo, mas hoje o que mais temos é tempo. Eu estou pintando o corredor da minha casa. Eu pintei 2 paredes lá, falta metade do corredor. E aí, minha mãe tá doida, porque ela quer colocar o meu cachorro lá no corredor, mas eu não termino de pintar. E aí ela fica: eu não aguento passar naquele corredor. Você não vai terminar de pintar aquele corredor. Aí, no sábado, ela fala: você tem que pintar o corredor. Eu falei: hoje é sábado, não vou pintar não. Mas você tá, mas todo dia pra você é sábado, menino, não tá trabalhando. Eu falei: mas hoje não. Aí ontem, ela pegou e falou: mas amanhã você vai terminar de pintar o corredor. Eu falei: amanhã não dá, amanhã é feriado. Como que eu vou terminar de pintar amanhã? Feriado? Não dá. Aí ela pegou e falou: mas você está de brincadeira comigo. Então, hoje, o que nós mais temos é tempo, meus irmãos. Hoje, o que nós mais temos é tempo. Temos tempo dentro de casa. Temos tempo com a nossa família. Temos tempo com os nossos amigos, com os nossos irmãos, no celular ou na internet, mas nós temos tempo. E nós temos que fazer o que com esse tempo? Buscar o Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus. Buscar a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós precisamos buscar o Senhor. Meus irmãos, para a gente finalizar, para a gente orar, que você entenda que nós temos que pregar o Evangelho, independente do dia, da hora e do momento. Quem vai fazer a separação no dia da igreja subir é o Senhor Jesus. Não temos que falar: mas aquele lá não precisa escutar o Evangelho porque ele não se converte. Irmão, prega para ele todos os dias. Irmão, pregue para aquele que quer escutar e para aquele que não quer escutar. A palavra de Deus diz: esteja pronto para anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não existe o momento, é hoje, é agora, presente, anuncie. Independente de quem seja ou quem esteja escutando. Igual agora, eu não sei quem chegou. Seja bem-vindo, se você permaneceu, glória a Deus pela sua vida. Não sei quem está online, mas se você está escutando essa palavra, escute, guarde-a no seu coração, para que não cresça um joio aí,
para que o inimigo não roube a palavra do seu coração. Pregue o evangelho a todas as pessoas e deixe o Senhor fazer a separação do joio e do trigo. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, aonde você estiver, e vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir para que Ele realmente nos tome com o seu poder e a sua graça. Amém? Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor continua cuidando de nós, Paizinho. Pai, nós não queremos fazer essa separação de joio e de trigo. Porque essa separação, quem vai fazer é o Senhor, o dono da fazenda. Nós, como servos, vamos semear a semente. Vamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Vamos falar e dizer para todas as pessoas o quanto o Senhor é bom para nós, o quanto o Senhor é bondoso para nossa casa, para nossa vida, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Pessoas têm sido expulsas de terrenos aonde estão morando porque não eram terrenos dela, eram invasões. Pessoas estão sendo agora enxotadas das suas casas porque não têm condições de pagar aluguel. Pessoas estão agora passando fome porque não têm condições de sustentar a sua família, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem colocado pão na nossa mesa. O Senhor tem colocado a comida na nossa mesa. O Senhor tem nos dado um teto para morar. E gratos nós somos por isso. Temos e precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Senhor, toma conta da vida de cada um que está na sua casa, Pai. E se eles precisarem, ó Pai, agora nesse momento de cura, derrama da sua cura. Senhor, cada um na sua casa e no seu lar agora precisando de vida, de novamente ser vivificado, ter alegria de viver a palavra do Senhor, dá vida a essas pessoas, Pai. Pai, não permita, ajude cada um, Pai, que tem vivido o evangelho nos seus lares, que às vezes está triste, está sobrecarregado, está triste porque não tem mais como congregar. Ajuda, Pai, esses irmãos. Não permita com que a fé deles venha se acabar. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, revigora a sua fé. Traz graça a esses corações, Pai. Igual o Senhor um dia me encontrou e mudou a minha vida e me deu um propósito para seguir e viver. Dê para essas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham um restante de semana abençoado. E lembre-se, não abandonem a fé. Vivam a fé. Vivam de acordo com o que a palavra do Senhor pede. Vivam, porque o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos.